Olá pessoal, eu sou o Lucas Godinho e essa é mais uma aula do minicurso de HP Prime que foi desenvolvido em parceria entre o PET e a IPEC da UFPR. Essa aula será dedicada à resolução de 3 exercícios envolvendo equações diferenciais ordinárias, as famosas EDOs, porém aplicadas em engenharia química. Então, lembrando que vocês podem acessar nossa apostila pelo link aqui na descrição do vídeo. E o capítulo referente a essa aula é o 6 na nossa apostila, porque envolve o CAS e algumas de suas ferramentas. Bem, como vocês já devem ter conhecimento, existem duas maneiras de resolver uma EDO ou um sistema de EDOs na prática, pelo método analítico ou pelo método numérico. Bem, e para isso, primeiro é necessário avaliar a natureza da EDO para saber qual desses métodos será possível utilizar na sua resolução, uma vez que ele varia conforme a complexidade desta equação, até porque nem toda EDO tem uma solução analítica, então em muitos casos a gente é obrigado a utilizar o método numérico. Então, diferentemente da aula anterior do nosso querido Douglas, nessa aula eu irei abordar os dois tipos de resolução, ou seja, o analítico e o numérico. E para isso, nós utilizaremos duas funções do menu CAS. Um detalhe só é que nessa aula a gente não vai entrar no assunto de transformada de Laplace, que é uma forma também de resolução analítica. Certo, dito isso, então, nós entramos no recurso que a HP Prime disponibiliza na resolução de EDOs, que é através do menu CAS por meio de duas funções. Aqui nós entramos no botão da malhetinha, categoria CAS, tópico 3, resolve. No vídeo anterior, o Douglas mencionou que temos duas opções, a 6 e a 7, onde a 6, descrita como equação diferencial, é correspondente ao método analítico. Ele vai dar para a gente a função chamada desolve, e ela você vai encontrar uma expressão, né? Ou seja, uma função y de x, y de t, que vai corresponder à solução da sua EDO. Vale ressaltar aqui que ela só é válida na resolução de uma única EDO, independente da ordem. Então, no vídeo anterior, vocês puderam ver que o Douglas sempre resolvia uma única equação, seja de primeira, de segunda, de terceira, quarta ordem, enfim, qual fosse ela. Inclusive, podemos ver essas informações a respeito dela e de seu argumento, como já é descrito na apostila, indo aqui na opção Help. Aqui a gente pode ver como que são distribuídos cada um dos seus argumentos, que nós vamos utilizar nos exercícios a seguir, onde apresenta somente a solução para uma equação, como eu mencionei. Então, isso faz com que não seja possível a gente resolver um sistema de equações diferenciais com essa função. Agora, se tratando da resolver EDO, que é a nossa número 7, ela vai ser relacionada ao método numérico e ela vai ser a função chamada ODESOLVE. Nesse caso, ela consegue resolver uma EDO ou também um sistema de EDOs, onde só é possível, a priori, resolver EDOs de primeira ordem. Entretanto, a gente vai fazer uma manipulação em um exercício para conseguir resolver de ordens superiores. Então, fazendo o mesmo procedimento que a função 6, entramos em help, e aqui vai mostrar a sintaxe, né? Ou seja, os argumentos necessários para essa função, onde é um solucionador, ou seja, um método numérico na resolução. Então, chega de blá blá blá, vamos ao que interessa. O exercício 1 diz respeito ao esvaziamento de um tanque, comumente visto em fenômenos de transporte 1 ou mecânica de fluidos. Vocês podem notar pela representação em que há um orifício no tanque que está escoando um líquido. A gente vai adotar um modelo em que a vazão de saída desse líquido é proporcional à altura que ele se encontra, ou seja, representado pela equação m ponto igual a CH, onde m ponto é a vazão mássica desse fluido, h é a altura e c é uma constante de proporcionalidade. Através do balanço de massa, a equação que descreve a variação da altura desse fluido no tanque com o tempo, quando não há alimentação, então, no caso da gente ter um balde furado com água, por exemplo,
é aquela EDO de primeira ordem. Como eu mencionei, a gente tem nessa EDO que a H é a altura do líquido, C é a constante de proporcionalidade, A é a área transversal do tanque e P, ou ρ, é a densidade. Além disso, T é a nossa variável independente, como sendo o tempo. Nesse caso, a gente vai utilizar o método analítico para encontrar a solução geral dessa EDO e também uma solução particular. Para isso, como eu mencionei antes, a gente vai utilizar a função DSOLVE, que é a equação diferencial chamada no CAS. A gente não vai utilizar nenhum valor numérico a princípio para essas constantes, a gente vai se atentar à expressão em si, que a gente quer gerar como resultado. Então, a gente tem que se certificar que todas as variáveis que a gente vai utilizar não contêm nenhum valor numérico, ou seja, que elas são simbólicas, inclusive essas constantes. E para isso, a gente pode escrever aqui no CAS as nossas constantes como C. Então, se ela retornar C, ela é uma variável simbólica. P como a densidade também. A como a área. T como o tempo. H como a altura. Show? Elas estão todas como simbólicas. Agora a gente vai encontrar a solução dessa EDO. Então, para isso, nós utilizamos a ferramenta 6, equação diferencial, DSOLVE, onde, lembrando, o primeiro argumento é a nossa EDO. Caso você estiver na dúvida, é só vir aqui e apertar Help. Então, lembrando, aqui é a equação. Var tempo é a variável independente, nesse caso é t. E var é a variável dependente na qual se busca o resultado, nesse caso h. Temos até alguns exemplos aqui descritos. Voltando para lá, nós vamos escrever então a nossa EDO. Como sendo h, podemos utilizar o apóstrofo do teclado, ou ainda o apóstrofo do teclado da HP mesmo, que é Shift parêntese. Lembrando que é uma linha, como sendo igual a menos C sobre P ou ρ vezes A, que multiplica H. Então, nossa variável independente T, nossa variável dependente H. Vamos ter como resultado que a altura H sofrerá um decaimento por conta do sinal exponencial, onde G_0 representa uma constante. Nesse caso, se a gente quisesse encontrar o valor numérico dessa constante, a gente poderia utilizar a condição inicial, que representa a altura inicial do líquido no tanque. Como nós estamos utilizando somente valores simbólicos, a gente pode utilizar que essa condição inicial é chamada H0. Então, para verificar se ela é um valor simbólico, de fato é. E para resolver nesse caso com uma condição inicial, a gente só vai realizar uma modificação, que nesse caso, ao invés de escrever a expressão direto, nós vamos abrir um colchete, onde o primeiro argumento vai ser a EDO e o segundo vai ser a condição inicial. Então, reescrevendo, nós vamos ter a EDO. Em seguida, H de 0, como sendo o H0. E os outros termos, repetimos igual. Como resultado, temos que o H0 substitui o G0. Com a equação final e as constantes, então, podemos encontrar o perfil da altura do líquido à medida que o tanque é esvaziado, ou ainda um valor específico da altura para um valor de T solicitado. O exercício 2 envolve uma disciplina mais avançada no curso de Engenharia Química, que é a de reatores homogêneos. Nessa situação, temos uma reação química ocorrendo em um CSTR isotérmico, descrita à direita, no qual 1 mol de A formam 2 mols de B. Podemos perceber pelo sentido único da seta que é uma reação irreversível, e a equação da taxa está descrita logo abaixo, como sendo RA igual a menos K vezes CA. Ou seja, é uma reação de primeira ordem. A figura logo abaixo representa o processo em si, onde temos algumas variáveis. A primeira delas é Q, que representa a vazão volumétrica. Nessa situação, ela é constante.
Por se tratar de uma reação em fase líquida, como é visível do tanque, Ca e Cb são as concentrações finais dos dois componentes, e Ca0 e Cb0 são as iniciais, respectivamente. V é o volume do reator, que também é constante nessa situação, e K, da equação da taxa, é a constante da taxa da reação, que, como é um CSTR isotérmico, para uma mesma temperatura, ela também assume um valor constante. Bem, realizando o balanço molar por componente, nós obtemos duas equações que vão descrever o processo. E como vocês podem notar, é um sistema de EDOs de primeira ordem. Vale ressaltar que nesse modelo, o termo de acúmulo, que é a derivada ao lado esquerdo da equação, ela foi considerada porque a gente está admitindo que é o início do processo e também para fins didáticos. No projeto de reatores em si, ele é simplificado, porque normalmente as reações que são processadas nesse tipo de reator, né, no CSTR, elas são rápidas. Então, elas logo atingem o regime permanente, ou seja, aquela derivada ali vai ficar nula. Então, é pedido a concentração de A e B após 10 minutos do início do processo. Lembrando que no caso de um sistema de EDOs, independente da ordem, a HP não consegue resolver analiticamente, ou seja, de maneira simbólica, como a gente fez no primeiro exercício. Nesse caso, a gente vai ser obrigado a utilizar a função ODissolve, que é resolver EDO, porque a gente vai utilizar um solucionador numérico. E para isso, nós precisamos de alguns parâmetros. E aqui estão listados todos os necessários, como sendo a vazão volumétrica igual a 15 decímetros cúbicos por minuto, o volume como sendo 200 decímetros cúbicos, a constante da taxa 0,3 minuto a menos 1, a concentração inicial de A é 0,5 mol por decímetro cúbico e a concentração inicial de B nula. Então, partindo para a resolução na nossa querida HP Prime, lembrando que a gente vai utilizar a função set, resolver EDO. Para lembrar dos seus argumentos, né, sua sintaxe, podemos voltar ao help e analisar essa tela, onde expressão é o conjunto de todas as equações do nosso sistema, vetvar é o vetor com as variáveis do nosso sistema, nesse caso, tempo, concentração de A, concentração de B. Vet inice significa a condição inicial, né? Então, o vetor contendo as condições iniciais, no caso, quando t é igual a zero, Ca é 0,5 e Cb é 0. Val final vai ser, então, o tempo no qual a gente quer descobrir as nossas concentrações, nosso caso, 10 minutos. Dito isso, voltamos então para a tela do CAS e vamos fazer o mesmo procedimento que o exercício anterior. Ou seja, vamos verificar primeiro se as nossas variáveis independentes e dependentes são simbólicas, porque a gente necessita disso. Ou seja, T, Ca e Cb. Certo? Estão todas como simbólicas, então a gente pode declarar, né, as constantes e as nossas condições iniciais. Então, vamos assumir que Q tem o valor de 15, V 200, nossa constante K como sendo 0,3, Ca0 0,5, Cb0 0. Certo. Para facilitar, a gente vai utilizar um recurso daquela aula de declarar variáveis e equações, ou seja, para ficar um pouco mais visível e de fácil entendimento quando a gente for aplicar a função ODissolve. Então, a gente vai declarar as equações do processo. Voltando, então, para o slide. Nós vamos escrever, então, que EQ1 vai ser o lado direito da EDO que representa a primeira equação, ou seja, menos Q sobre V mais K. Tudo isso multiplicando Ca mais Q sobre V, que multiplica Ca0. Podemos notar que é uma equação linear, onde os valores numéricos já estão sendo assumidos pelos parâmetros que a gente já declarou. E o mesmo procedimento para a equação 2, então, vai ser Q sobre
V, que multiplica CB0, menos Q sobre V, que multiplica CB, mais 2, que multiplica KCA. Com isso, podemos, então, aplicar a nossa função, resolver EDO, ou ODSolve. Para isso, então, nós vamos montar um colchete, onde temos as nossas EDOs, ou seja, EQ1 e EQ2. Em seguida, lembrando o vetor com as nossas variáveis, primeiro independente, depois as dependentes, ou seja, T, CA, CB. Em seguida, o vetor com a nossa condição inicial, onde T é 0, temos CA0 e CB0. Por fim, o valor no qual a gente quer encontrar essas concentrações em relação ao tempo, no nosso caso, 10 minutos. Podemos utilizar também um passo para o tempo, mas nesse caso não vai ser necessário. Então, apertando Enter, simplificando o resultado para duas casas decimais, teremos 0,11 e 0,78, respectivamente, para as concentrações de A e de B. Vale ressaltar que se essa análise fosse feita para tempos maiores, ou seja, deixando a reação ser processada por mais tempo, as concentrações elas iam atingir um valor constante, que ia representar o regime permanente, como é esperado para um CSTR, como eu mencionei antes. Então, se a gente fosse fazer o mesmo procedimento, porém agora para 15 minutos, a gente pode notar que a concentração de A vai para 0,10 e a de B vai para 0,80. Caso fizéssemos para 20 minutos, esses valores não iriam mudar, assim como para 30 e sucessivamente. Vamos agora resolver o terceiro e, infelizmente, o último exercício dessa aula, que é típico da matéria de fenômenos de transporte de massa, no qual ocorre a difusão e reação de um componente gasoso em um líquido, ou seja, transferência de massa com reação. Assumindo que a reação seja de primeira ordem, o balanço de massa no sistema no estado estacionário vai conduzir a gente ao meteor de segunda ordem descrita abaixo, onde D é o coeficiente de difusão, Ca é a concentração desse componente, Z é a altura da coluna em que está ocorrendo esse processo, K é a constante da taxa e essa é a equação. Temos ainda que em Z igual a zero, a condição inicial é de que a concentração é zero e a derivada é 1. Sem se preocupar com as unidades, nós vamos ter como parâmetro T como sendo 0,1 e K 0,5. A gente quer encontrar a concentração de A quando Z é igual a 1 pela solução numérica e pela solução analítica. Depois a gente vai comparar esses resultados. Para a solução numérica, entra aqui um detalhe. Como eu mencionei no início do vídeo, a ODSolve, que é a função responsável por esse tipo de resolução, ela a priori só resolve equações diferenciais de primeira ordem, ou também sistema de EDOs que a ordem é 1. Entretanto, a gente vai conseguir resolver essa EDO, mesmo que seja de segunda ordem, partindo do método de redução de ordem. Então, a gente vai reescrever aquela EDO de ordem 2 naquele formato e chamar a primeira derivada de CA em relação a Z como uma variável auxiliar B. Sendo assim, substituindo esse B na equação acima, a gente chega numa segunda equação que vai estar descrita na segunda linha do nosso sistema, que é dB/dz igual a K sobre D que multiplica CA. Então, com essa relação da variável auxiliar, substituindo na EDO original, a gente chega numa outra equação. Vamos resolver um sistema de duas EDOs de primeira ordem, coisa que a HP vai conseguir resolver. Então, a primeira coisa que a gente faz é colocar os valores das constantes. T igual a 0,1, Kn igual a 0,5. Lembrando de conferir se as variáveis, as nossas independentes e dependentes, estão com valores simbólicos, Z, Ca e B também. Então, tudo certinho. Então, bem simples e direto, vamos utilizar
resolver EDO, onde, nesse caso, como é um sistema, vamos escrever duas equações. A primeira, dCA dz igual a B, então a gente escreve só o que está à direita da nossa equação, B, e a segunda no mesmo formato. Em seguida, nós vamos escrever as nossas variáveis independente e as dependentes. Depois, a nossa condição inicial. Nós temos que a concentração é 0 e a derivada é 1. Ressaltando que essa condição inicial está de acordo com as nossas variáveis, né? Ou seja, Z é 0, CA nessa condição é 0 e B, que vai representar a derivada, é 1. Por isso que eu escrevo 0, 0, 1. Por fim, a gente quer a concentração em Z igual a 1, então é só dar um Enter e temos o resultado. Vamos simplificar novamente para duas casas decimais. Voilá. Lembrando que o valor procurado é o 2,07, porque o segundo argumento ele representa a derivada da concentração, no nosso caso, a variável auxiliar B. Agora, para o item B, nós vamos encontrar a solução analítica dessa EDO. Então, nesse caso, vamos utilizar a equação diferencial, ou seja, D sobre. Nessa situação, nós vamos escrever a EDO em seu formato original, ou seja, D que multiplica CA, duas linhas, menos KN que multiplica CA. Isso igual a zero, mas não precisa escrever. A nossa condição inicial, CA de 0 é igual a zero, e CA' de 0 também, nesse caso é igual a 1. Lembrando que nessa situação nós temos que escrever as variáveis independente e dependente. Vamos encontrar esse resultado. E para compará-los, a gente pode escrever copiando e substituindo onde tem z por 1. Então, podemos notar que chegamos ao mesmo resultado. Isso significa que o método numérico tem uma boa precisão. Por hoje era isso, pessoal. Espero que o conteúdo da aula tenha sido extremamente útil na vida acadêmica e nos seus estudos. Se inscrevam no canal do PET e da IPEC para não perder nenhum vídeo. Lembrando que o conteúdo do minicurso tem a playlist geral na descrição. Obrigado pela atenção e até a próxima.